salve, muito boa noite. Nós estamos aqui no Frente a Frente falando de política. Você sabe, política faz a sua vida, a sua escola, a sua moradia e o seu futuro, o futuro dos seus filhos, né? Senadora Cátia Abreu, do PDT de Tocantins. E hoje foi um dia cheio aqui em Brasília, tentativa de votação aí da emenda à Constituição de prisão depois da condenação em segunda instância, foi aprovada na Câmara, mas existem outras articulações. E no Supremo, a continuidade será amanhã, mas o ministro Dias Toffoli deu o voto dele aí sobre aquela história lá de compartilhar os dados do extinto COAF, do Banco Central e da Receita Federal. Senadora Cátia Abreu, eu gostaria de recuperar um pouco aqui da sua história. A senhora era mulher de um fazendeiro, né, que morreu, e a senhora teve que assumir a fazenda e não tinha muita experiência, né? Como é que foi? Muita é até bondade, era zero. Eu tinha 25 anos de idade, eu tinha um filho, na época, com 4 anos, um filho de 1 ano, e estava grávida de 2 meses. E eu, com 25, então, no último ano do curso de psicologia em Goiânia, na PUC. E o meu esposo veio até a fazenda trabalhar e sofreu esse acidente aéreo e, repentinamente, morreu e eu fiquei diante de um grande impasse. Entendia muito de bolsa, sapato? Você sabe que eu nunca fui assim... eu sou vaidosa, mas não sou extremamente consumista e muito assim ligada. Gosto de moda, admiro muito, mas nada muito exagerado. Agora... Aí a senhora decidiu assumir? Não, aí veio o impasse. Cátia, você vai ser o quê agora? Minha família inteira resolveu em 5 minutos que eu ia vender a fazenda. Claro que aquilo era coisa de homem. E eu muito nova. Naquele tempo eu já me achava adulta. Hoje eu vejo minha filha de 30, eu acho ela uma menina. Então imagine eu com 25, coitada da minha mãe, sofreu muito. E eu me achava já adultíssima para tomar a decisão. Larguei tudo e falei, não, a família quer vender, você vai montar uma coisa em Goiânia e tal. Aí eu pensei comigo, falei, gente, eu não tenho experiência administrativa numa empresa, ou lá ou aqui vai ser a mesma coisa. Então, é melhor ficar com esse carro andando aqui do que começar a fazer um carro novo funcionar. Quando eu dei a notícia para a família, eles quase morreram. E eu, grávida, peguei meu filho, meus 2 filhos, e fui para a fazenda depois da missa de 7º dia, no dia seguinte. E fui para a roça, cuidar, literalmente. E minha mãe ficou comigo no início, depois que eu cheguei mais uns 30 dias, e foi só. Então, eu não sabia a diferença, literalmente, do que era um bovino macho ou um bovino fêmea, um boi ou uma vaca. Eu não tinha essa experiência, eu não conhecia nem as divisas da fazenda. E ainda grávida, com muita dificuldade de mobilidade. Então, eu resolvi, falei, olha, eu vou fazer e vou dar conta, porque naquela época, ou ainda hoje, tem remanescente disso, fazenda estragada, fazenda destruída, fazenda mal feita, fazenda muito ruim, que está desleixada, as pessoas passam na porta, nossa, parece uma fazenda de viúva. E aquilo ficava no meu ouvido, falei, aqui não será fazenda de viúva, né? E outra coisa curiosa que acontecia com as viúvas, não sei como é que é hoje mais, mas era assim, a fulana viúva do Irajá. Não tinha nome, você perde seu nome naquele dia, né? Então, sempre apelidava, e eu achava aquilo curioso, poxa vida, não é que eu não orgulhasse dele, mas eu tinha meu nome, né? E, por uma intuição, as pessoas me ligavam, quem está falando? Cátia Abreu. Eu não tinha a menor pretensão política e nunca usava meu nome completo. Mas Cátia podia não dar uma referência. Então, Abreu ia compor essa referência minha dali adiante. E até hoje, às vezes, eu vou na fazenda, vejo alguma coisinha estragada, vocês estão achando que aqui é fazenda de viúva ainda, né? Brigo com eles, assim, usando esse preconceito que, na verdade, me impulsionou. Para você ver como é que são as coisas. O limão virou limonada. E fui à luta aprender. Em 6 anos, eu fui candidata a presidente de um sindicato rural, extremamente... Naquele tempo não tinha nenhuma mulher presidente no Brasil. E a fazenda progrediu? Porque eu optei pela tecnologia, tudo assim, empiricamente, tudo com muita... Espírito Santo, eu falo que o Espírito Santo está do meu lado, 24 horas é minha luz. E então eu comecei a estudar demais. Minha mãe um dia chegou para me visitar, um final de semana. Tem uma revistinha de moda por aí, Cátia? Porque só tinha tudo rural, o Lobo Rural, DBO Rural, tudo rural. Todas as revistas informativas da área. E logo eu que recebi credibilidade. E aprendi cedo que o que vale muito na vida de uma mulher é o conhecimento, é você se dedicar e discutir de igual para igual, de forma simplista,
com um pouco de técnica, né, assim, na retórica, mas as pessoas têm que confiar de que você sabe o que está falando. E do sindicato já foi para a política? Não, do sindicato ainda fui para a Federação da Agricultura 2 anos depois, eu já fiquei Federação lá no estado de Tocantins. porque é uma confederação nacional, 27 nos estados e os sindicatos rurais. Então, eu fui da segunda maior cidade do estado, uma eleição duríssima, ganhei com a frente bonita, foi uma vitória lindíssima, inusitada. E depois de 2 anos, eu já estava muito conhecida, fiz um trabalho bem razoável no sindicato e me convidaram, então, para os presidentes do sindicato para que eu pudesse candidatar à federação. Ganhamos a eleição e logo aí sim veio o convite para ser deputada, porque eu já estava, de certa forma, liderando o setor agropecuário no estado. E agora a senhora começou pelo PFL, né? E Sim. depois virou ministra da presidente Dilma Rousseff. Como é que foi essa transição eu lembro da senhora falando do impostômetro, né, que a cobrança de impostos no país estava muito grande, da campanha contra a CPMF, a cobrança sobre movimentação financeira. Aliás, esse impostômetro é uma ótima ideia, recapturar esse impostômetro. E, de repente, a senhora dá uma guinada ali, né, de 180 para o outro lado. Na 180 realidade, graus, eu ainda sou contra os impostos que são abusivos. Sou contra a CPMF porque acho um imposto regressivo, ele atinge aos mais pobres. Então, não foi nem o Lula que inventou, nem o PT, a CPMF. Quem criou a CPMF foi no governo Fernando Henrique Cardoso. A DIV já tem. E que imaginava que ela seria para a saúde, ela não foi para a saúde. Tirar o dinheiro da saúde, ou seja... Imaginou-se que ela ia durar só por um tempo. Eles queriam a ad eterna. Provisória, virou permanente. E naquele tempo, o Brasil estava crescendo muito. E tanto que o meu argumento era, esses 40 bi, porque aí o governo do Lula falou, o mundo vai acabar se ficar sem 40 bi. E, de fato, era um volume grande. Eu falei, não vai, nós vamos arrecadar muito mais. E, de fato, naquele ano que nós acabamos com a CPMF, 40 bilhões a menos, e nós arrecadamos os 40 bi. Então, ficou do mesmo tamanho, claro, menos impostos para as pessoas, inclusive as pessoas mais simples, mais humildes, pobres. Então, eu faria tudo de novo. Em qualquer governo, eu faria tudo novamente. Eu acho que muito mais as minhas diferenças com a esquerda, na época e até hoje, é com relação ao direito de propriedade. Por exemplo, era uma questão importante. A questão ambiental, que chegou muito forte em cima do setor agropecuário, nós levamos um susto, porque todo mundo... Vocês estão destruindo o Brasil e o meio ambiente. Até então, a gente achava que nós éramos... Deram uma faixa para a senhora, né? Como é que era a faixa? Desmatamento, é tanta coisa. E, na verdade, nós, produtores rurais... nós tínhamos o orgulho de sermos os produtores de alimentos do Brasil. Então, a gente se achava, assim, muito bacana, né? E, de repente, a questão ambientalista veio com muita força e muito acusatória. Hoje, mais madura, mais velha, eu penso que talvez esse choque possa ter sido uma sacudida importante no setor, porque, na verdade, nós não destruímos o meio ambiente. Nós fizemos muita coisa boa sem saber, graças à tecnologia, graças à produção de tecnologia da Embrapa. A senhora fez um grande desafio aos ministros da época, desafiando o ministro a cuidar de uma fazenda durante um determinado período, né? Seguindo todas as regras ambientais, as regras trabalhistas. Ninguém e depois, aí a senhora daria uma fazenda? Eu daria uma fazenda, um pedaço da nossa fazenda. Ainda hoje é assim? Mudou bastante, melhorou bastante. Primeiro que tirou a criminalização, né, da área ambiental. A questão trabalhista ainda continua, tanto ambiental como trabalhista, continua com o mesmo rigor. Mas o que mudou? A conscientização. Então, nós temos mais de 10 mil leis nesse país. Nem os juízes e os advogados conseguem acompanhar. Se for na área tributária, então, é a loucura total. Os tributaristas não conseguem acompanhar tanto. Agora, imagine produtores rurais distribuídos nesse ermo desse Brasil continental. Como é que ia saber de tanta coisa ao mesmo tempo? De legislação ambiental, que já existia, e legislação trabalhista, para deixar as duas mais complexas. Legislação tributária também. A tributária, até que os produtores não tinham muito problema com isso, porque é tudo pessoa física. Então, essas duas legislações me deram muito trabalho. Olha, para vocês terem, já passaram tantos anos, agora eu vou contar. Nós fizemos uma pesquisa de campo
E mandamos, então, um time de instrutores do Senar, treinamos eles como se fossem fiscais do trabalho. Vão para as fazendas fazer uma primeira vistoria, apresenta o produtor, olha aqui os erros da lei, e vamos para a segunda visita para ir harmonizando, conscientizando, numa luta. O programa chamava Mãos que Trabalham. Chamei o Ministério Público do Trabalho, não quis ser parceiro, chamei tudo que eu pude, o Ministério do Trabalho, na época, também não quis ser parceiro. Conclusão, 10 mil fazendas. 8 fazendas conseguiram 100%. Não é 8%, não. 8 fazendas. De 10 mil. Gente, é muita, e não imagine que era coisa assim, trabalho escravo, gente algemado, sem... Não, grossura de colchão, altura de cama beliche, a ponte o tamanho e a largura de janela, são muitos detalhes. Então, felizmente, nós não encontramos nada que tivemos talvez a sorte de não encontrar nada que fosse desumano. Então, fazendas de todos os níveis, desde pequena, média, grande, não adianta ir só nos grandes, vamos em tudo. Então, foi uma experiência que me deu muita força para que a gente pudesse trabalhar e levar essa discussão com maior seriedade, porque a ignorância era total. Então, eu lembro que meu filho, na época, o Irajá, que hoje é senador, ele começou, eu entreguei a fazenda, emancipei ele com 16 anos de idade, 16 ou 15, uma coisa assim. E ele já foi tocar a fazenda e me ajudar. E de vez em quando ele ligava, mãe, será que isso pode na lei trabalhista? Aí um dia eu falei, vamos fazer o seguinte, você faz assim, quando você tiver dúvida que eu estiver longe, você fala assim, será que a Duda poderia ser tratada desse jeito? A Duda é a filha dele, minha neta. A Duda pode dormir aqui? Pode, então qualquer um pode. A Duda pode comer essa comida? Pode, então qualquer um pode. Então, você traz para a sua vida pessoal, para os seus filhos, que fica mais fácil de você decidir sobre isso. Então, é bom senso. Dá para a Duda beber uma água de um rio poluído, sujo? Não, mãe, então o seu funcionário também não pode. Agora, em relação a essa aproximação com o PT ou com a presidente Dilma Rousseff, porque a senhora era uma aguerrida... E foi curioso isso, né, porque na a presidente Câmara... me chamou para ser ministra mesmo antes do segundo mandato dela. Porque nós começamos uma relação por eu ser presidente da CNA e ela presidente da República, a mesma visita que fiz o Lula também, mas não prosperou a mesma relação. Fui muito bem tratada pelo Lula na época e ficou naquela primeira ou duas audiências e acabou ali. Com a presidente Dilma, foi diferente, porque ela tem um estilo diferenciado de tratar. Ela é mais técnica, ela é mais objetiva no tratamento, ela pessoaliza isso, ela é centralizadora de certa forma, eu também às vezes sou. Então, eu levei uns assuntos para ela e eu achei que aquilo deslanchou muito rápido, com muita efetividade, com muita sinceridade e vontade de resolver. Então, dali em diante, começou uma relação de confiança, porque eu também decidi levar para ela só as coisas verdadeiramente importantes e não assim levar com gordura para poder tirar. Ela cortava, né? Ela dizia, isso aqui não, não era então, política, né? O que eu fiz? Ela não mas eu adquiri a confiança da presidente porque eu levei todas as vezes só o que era necessário e eu levava dados e números e comprovando que aquilo era necessário. Então, não pedia assim, tantos milhões para a agricultura, 3, porque ela vai cortar. Não, eu levei, se ela fosse cortar, ela ia cortar na carne. Eu quis mostrar isso para ela, para a gente ter uma diferença na relação. A senhora ainda fala com ela? Muito. Hoje? E ela do PT, eu no PMDB, o vice-presidente da República do PMDB. Depois veio a eleição, ela me convidou para ser ministra antes, eu falei, não, presidente, eu não apoiei a senhora para presidente, e eu fico constrangida de aceitar, em que pese eu gosto de conviver com a senhora. Então, vamos passar a eleição. E aí veio a eleição, o meu partido foi candidato a vice-presidente, Michel Temer, e ela, então, imediatamente me convidou para assumir o ministério. Então, na verdade, o Ministério da Agricultura nunca foi assumido por alguém de esquerda. Roberto Rodrigues foi ministro do PT por 6 anos, né? Então, nós tivemos vários ministros e as pessoas acham que eu que mudei de lado, entendeu? Que eu que fui para o lado da esquerda. Não é verdade. Não, e eu tenho... É uma tradição. Né? Todos os ex-ministros antes de mim eram de direita.
todos eram produtores rurais, né? Eu podia citar todos Ou aqui, seja, se vocês a senhora não quiserem. saiu de onde estava, foi Não. a presidente Dilma que se Olha, aproximou. Ela diz isso para mim. Eu aprendi muito com você, quando eu digo que aprendi com ela também, muitas questões na área social, preconceitos e coisas que eu desconhecia, e eu tive a oportunidade de aprender com ela, com a Tereza Campelo, com a Eleonora Menecute, que são amigas queridas até hoje, com a Isabela, do Meio Ambiente, pessoa fantástica, e a própria presidente Dilma. E elas também abriram o coração para entender o setor agropecuário. Então, quando eu digo que a presidente Dilma foi uma das melhores para o setor agropecuário, eu estou dizendo porque eu conseguia convencê-la com argumentos, com teses, de que o setor era importante e quais eram as suas mazelas. Eu me lembro que um dia ela falou, Kátia, por que esse povo não tem problema de pagar as contas do banco? E eu, pacientemente, expliquei todo o processo. E ela falou, meu Deus, por isso que não paga a conta. Não tem como pagar, Kátia. Né? Me lembro como se fosse hoje ela fazendo esse comentário. Então, eu tenho a convicção de que, como aprendi muito com ela, ela também aprendeu. A conta de banco são os empréstimos. Né? As contas de banco são os empréstimos bancários, que isso já superou, isso não existe mais. Mas naquela época ainda tinha resquícios de contas, de dívidas, de prorrogação de dívidas rurais. Então, eu estou no mesmo lugar, mantendo a minha mesma posição, defensora do setor agropecuário, mas não sou uma xiita radical que não possa conversar com as pessoas. Vamos conversar no próximo bloco sobre o que ela pensa a respeito da atual ministra da Agricultura. Não saia daí, nós voltamos em 2 minutinhos.